todos meus queridos que estão nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo no nosso culto ao vivo, presencial. Quero louvar a Deus por você que está aí na sua casa, mas também quero louvar a Deus por essa turma tão bonita que está aqui, sorrindo com os olhos. Coisa mais linda que tem. Eu estava falando aqui que a nossa xícara chegou. Se você que também quiser encomendar a sua, você também pode fazer a sua encomenda, tá? Já chegou, aliás, pedindo aqui o pessoal que adquiriu, por favor, apanhe hoje que eu já tenho que acertar. O moço já me entregou, mas eu ainda não paguei, tem que pagar. Bem, outra coisa, irmão, outra novidade é que a gente está com as Bíblias agora. Olha a minha Bíblia nova, eu fiquei apaixonado com essa minha Bíblia, viu, gente? Bíblia linda. Eu entrei na loja, ela se apegou a mim, eu me apeguei a ela, e eu disse para ela: eu te amo. E ela disse: eu te amo. Ela disse para mim: sim, eu te amo mais. Eu falei assim: é verdade. Eu disse para ela: vou te levar para casa. Ela disse: eu tenho um preço. Eu não tenho importância, eu vou pagar o preço necessário, mas eu quero ter você junto comigo. E ela disse: então eu vou. Então eu trouxe. Agora é minha. Pastor, eu quero uma igual. É só me encomendar. Amém? Todo o nosso esforço está sendo feito, irmão, porque nós estamos diante de um projeto novo e nós queremos aplicar todo o recurso que for agarinhado para tentar fazer isso aqui. Eu glorifico muito a Deus pela sua vida, você que é ofertante, você que é dizimista, você que é primiciano, você que aprendeu a entregar a primícia, que o Senhor possa abençoar você. Eu tenho muitos amigos assim, não só em Belo Horizonte, mas fora também de Belo Horizonte. Ontem eu conversava com um que lá de Blumenau, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ele me dizendo que as coisas estão realmente muito difícil mesmo, mas que em tudo o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque essa igreja está com portas abertas, essa igreja está sonhando, todos aqui estão alimentados, estão seguros no Senhor, e eu glorifico muito a Deus pela sua vida. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por sua vida, querido. Vamos agradecer Ele, vamos agradecer a Deus. Vamos tirar essa manhã só para agradecer. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Isso, você que pode também, tenha liberdade, mas agradece a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Mesmo no meio dessa pandemia, nós temos motivo para agradecer a Deus. Deus é bom demais. Ele é muito bom, muito bom. Queridos, eu quero não perder tempo, te convidar para você abrir sua Bíblia comigo. 2 Reis, livro de 2 Reis. Vamos ver se eu acerto hoje. Diogo. Diogo. Vocês estão bem, né? 2 Reis, capítulo de número 4, por favor. O verso de número 19. Quem achou vai dar um glória a Deus bem alto, hein? Diz assim, olha: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver, vírgula, irmão, toda vez que... Eu falei o quê? Então muda, 2 Reis, capítulo 2, verso 19. E eu peço perdão a você e a você também que está em casa. 2 Reis, capítulo de número 2, verso número 19. Eu estava testando vocês. Então, ainda bem que os crentes aqui estão ligadinhos. Mas vamos lá então de novo. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver. Observe aí na sua Bíblia que vai ter uma vírgula. Vírgula na nossa linguagem é um espaço de tempo. Então ele dá um espaço de tempo, é como se ele respirasse. A cidade, está falando coisa boa, né? A cidade é bem situada, o horizonte é bem situada, guardada. Se vier um tsunami, vai custar chegar aqui em nós, porque nós estamos bem protegidos. Concorda comigo? Nós não somos beneficiados com a praia, mas se vier um tsunami, nós estamos bem guardados. Não
está mais na margem vai primeiro, nós fica bem guardado. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aí, depois da vírgula, ele diz assim: porém, a água não é boa e a terra é estéril. E ele disse: traga-me um prato novo, põe nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis esta água, e ela não será mais a causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Esse texto aqui é um texto muito conhecido por nós, está aqui descrito para nós no livro de 2 Reis, e é muito importante você compreender o período que nós estamos situados, para que você entenda o que está acontecendo. O império da monarquia nasce com Saul. O povo, depois de ter saído do Egito, vai pedir a Deus um rei. O povo vai olhar à sua volta e vai desejar ter um rei. Ou seja, o povo desejou ser igual ao mundo. E isso, irmãos, é uma informação tão importante para nós, porque a igreja hoje também tem olhado muito as coisas que estão no mundo, e se fosse só olhar, não era o problema é que a igreja está querendo mais uma vez copiar o mundo. E a Bíblia nos diz que Deus nos chamou para nós sermos diferentes, não igual. Deus não chamou a gente para ser igual, mas venha comigo para você sintonizar onde nós queremos chegar, onde o Espírito quer nos conduzir. O império da monarquia na nação de Israel nasce com um pedido do povo, porque o povo olhava as nações em volta e desejou ser igual. Então vai nascer o império chamado monarquia. O primeiro rei vai ser Saul, um rei escolhido pelo povo. Deus aprovou a escolha do povo. Aprovou no sentido de, conversando-se com Samuel, ele disse assim: eles estão me trocando. Eles preferem ser governados por um homem do que ser governado por mim. Então eu vou dar para eles o que eles merecem. Deram para ele um rei. Esse primeiro rei foi Saul. Você conhece a história de Saul. O segundo rei que assumiu o lugar, você sabe quem é. Foi Davi, que foi homem segundo o coração de Deus. Agora já não é mais o povo escolheu. Deus encontrou alguém para que assumisse o trono. E ele encontra esse alguém não à toa, não parado, mas cuidando não das muitas ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que Davi foi encontrado cuidando das poucas ovelhas de seu pai. Às vezes nós damos muito valor àquilo que é muito, mas Deus dá valor às coisas mínimas, porque tudo que há na terra é feito por ele. Você conhece a história de Davi, não vou entrar em detalhes em Davi, mas depois veio Salomão. E em Salomão, que foi um sucessor de Davi, ele governa. Desse tempo de Saul até Salomão passaram-se 120 anos. Quantos anos passaram? 120 anos de algo chamado monarquia. Só que quando Salomão está para morrer, acontece algo muito interessante. Porque as tribos eram conhecidas como 12. Quantas tribos eram? 12 tribos. Todas elas viviam dentro desse sistema de monarquia. Quando Salomão morreu, essas 12 tribos vão se dividir. Porque os filhos de Salomão vão começar a querer um ser melhor do que o outro. A um dizer, eu faço melhor do que você. Irmão, se existe um negócio que é muito sério e que nós temos que trazer para os nossos dias, é essa coisa da competição. Isso aconteceu nesse reinado. Eu não estou entrando em detalhes da história de cada um dos reis, mas eu posso dizer para você que Salomão começou bem, mas de alguma forma o seu final não foi tão bem. E ele deu exemplos, e eu tenho muito falado isso com vocês, que as pessoas aprendem naquilo que nós falamos, mas as pessoas aprendem muito mais com nossos exemplos. E o reino então vai dividir.
O reino vai se dividir, 10 tribos vão ficar num lado norte da nação de Israel, e 2 vão ficar do lado de lá. Como que ficou? Reino do sul e reino do... Quantos ficaram na norte? Quantas tribos ficaram no reino do norte? Quantas ficaram no reino do sul? Mais uma vez, quantas tribos ficaram no reino do norte? E 2 ficaram no reino do sul. Preste muita atenção. E a história dos reis da região norte, ela é resumida muito simplesmente. Não que a do sul não pecasse, mas a amplitude do reino do norte foi muito maior. Talvez pelo número de pessoas ou pelo número de tribos que ficou. Todos os reis, e foram 19. Quantos reis foram no reino do norte? 19. Todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. 8 dinastias se passaram. Entrava um rei, fazia alguma coisa boa, no final fazia alguma coisa ruim, via o seu sucessor fazer alguma coisa boa, ou já nem fazia alguma coisa boa, já fazia logo alguma coisa ruim. Deus matava, irmãos, e isso vai durar por cerca de 219 anos. Qual o tempo máximo de vida de um ser humano hoje? Hoje 70, 80, nós estamos falando de basicamente 2 séculos. 209 anos durou isso aí, esse entra e sai, de pessoas que competiam umas com as outras. Passaram 19 reis, 19 pessoas assumiram o trono, e a Bíblia é muito clara em dizer que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles transgrediram contra Deus. E é nesse cenário que eu estou contando para vocês, em que vai se dar ênfase ao ministério dos profetas. Quando eu falo profetas, principalmente no Antigo Testamento, qual é o profeta que vem à sua memória? Quando eu digo profeta no Antigo Testamento, vem quem? Eliseu? Isaías? Elias? Na minha mente, quando eu falo profeta, os primeiros que vêm, porque o Isaías vai ser um profeta messiânico, não que ele não profetizasse para as pessoas, mas quando eu falo de profeta atuante assim, junto, me vem primeiro Elias. O ministério de Elias é um ministério super interessante de você analisar. Ele aparece em 1 Reis, se eu não me engano, capítulo de número 17, e aonde esse homem aparece? No palácio. Não fala quem é o pai, não fala quem é a mãe, não fala se ele é da linha sacerdotal, não fala nada disso, não fala que ele frequentou escola de profeta, só começa a dizer que ele aparece no palácio. Ele não estava falando só com os servos do palácio, ele estava falando com o rei. E a palavra que foi colocada na boca dele era uma palavra dura. O rei era Acabe. Esse rei Acabe era um dos 19 do reino do norte. Se eu já resumir para você que eles não fizeram que era coisa boa, Acabe com certeza não estava fazendo coisa boa, certo ou errado? Não estava fazendo coisa boa. E esse profeta Elias, ele faz algo fantástico. Ele profetiza, e segundo a palavra dele as coisas acontecem. Você conhece também essa história. Mas, logo depois que Elias ter profetizado, e depois eu vou pregar sobre isso, você vai perceber por que ele falou segundo a minha palavra. Você vai entender por quê. Porque tem coisa, irmão, que a gente fala, viu? Mas não adianta falar se você não orar. Quando você lê 1 Reis 17, você não vai ver dizendo que Elias orou. Segundo a minha palavra, nós entendemos que aquilo ali é a oração dele, é o suficiente. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, diz que Elias orou. E quanto tempo? 3 anos e 6 meses. Não sei quanto tempo você ora por uma causa, mas eu te garanto que não é 3 anos e 6 meses.
Tiago diz que ele orou por 3 anos e 6, então ele insistiu. O problema é que a gente ora e quer ser igual a Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover e acha que não precisa mais orar. Elias continuou. Nesse inteirinho, você conhece a história, eu estou dando uma passeada com você para chegar onde nós queremos chegar. Depois de 3 anos e 6 meses, o próprio Deus se apresenta a ele e diz para ele assim: agora você vai, se apresenta para Acabe e diz que vai chover. Quando ele vai fazer isso, você conhece a história, ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal, de Acera, e vai matar tudo ali, vai descer fogo do céu, e toda Israel vai gritar: só o Senhor é Deus. Logo depois disso, a esposa de Acabe, que era alguém que já estava toda errada, resolve então a perseguir o profeta Elias. Então ele vai fugir da presença de Jezabel, vai para o deserto, vai ficar deprimido. Você conhece a história. E ali Deus vai citar pela primeira vez naquele monte, naquela caverna, escondido naquela caverna, o nome desse profeta que nós falamos aqui. Ele vai ser o sucessor do profeta Elias. Ele vai ser a pessoa que vai falar com uma nação rebelde. Eu vou ter que falar isso aqui. Porque o reino do norte era um reino apostata. A sede do reino do norte, irmãos, já se quiser baixar só um pouquinho, porque está dando um pouquinho só. O reino do norte, a sede dele era Samaria. Essas 10 tribos ficaram como sede em Samaria. O samaritano, gente, é crente, mas crente desviado da sua doutrina. Samaritano conhece a palavra. Agora, o que eu quero, não adianta conhecer a palavra, o que eu quero vos falar isso, não adianta só conhecer a palavra. Você tem que conhecer o Deus da palavra. E por que esses profetas vão aparecer tanto? Porque aquele povo conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. E o samaritano se tornou um povo místico. Irmão, nós vivemos uma cidade completamente mística. Belo Horizonte é um negócio cabuloso. É o único lugar no Brasil que eu escuto dizer que tem a unção do Manassés. É o único lugar no Brasil que eu escuto dizer que você unge celular para não receber má notícia. E o povo vai. É o único lugar no Brasil que você escuta que você engarrafar o demônio. E o povo vai. E lota. Porque é um povo místico. O que é místico? Mistura tudo. O samaritano era exatamente isso. Esse reino do norte se tornou exatamente isso. Vocês podem servir a Deus, mas podem servir também outra coisa lá, não tem nada a ver. Esse foi um problema. A história está em 2 Reis, depois você chega lá 17. Está escrito isso para nós. Eles se tornaram um povo místico, cheio de misticismo. Está dando para entender ou não? O Elias enfrenta tudo isso, joga isso por terra, mas ele se envaidece. Deus vai revelar a ele quem ia ser o seu substituto, quem ia dar continuidade a falar com gente rebelde, que conhece a verdade. Você conhece gente que conhece Deus, mas precisa que o profeta fale com ele, senão não acredita que é Deus? Esse que era o problema. Por isso que o profeta se destacou tanto ali, porque eles conheciam a palavra, mas não conheciam Deus. Então o profeta tinha que vir para decidir algumas coisas para eles. Vocês podem ver isso que eu estou falando. Eu não estou brincando com vocês não. Quando Josafá do reino do sul veio para ter um encontro com Acabe, ele perguntou: não tem um outro profeta aí que a gente deva consultar? Não. Aí diz a gente, que eu estou falando que a coisa é séria. Quando o Elias viu quem era, falou assim: cara, eu vou falar com você só por causa de Josafá, porque se não fosse eu ia te mandar você para aquele lugar, meu. Está entendendo? E era assim. O reino do norte precisava de profetas, porque eles eram místicos. Eles não acreditavam num só Deus. Então, por que eu estou contando essa história? Para você se situar aonde Deus vai nos levar. O que Deus quer falar conosco? O Eliseu, quando ele entra no cenário, ele passa a ser alguém que anda junto com Elias.
E ele começou a ser conhecido como o homem que deitava a água sob a mão do profeta Elias, porque o profeta Elias era objeto de veneração. Porque o povo, devendo já conhecer a Deus, não conhecia. Então Elias tinha que entrar no cenário. É triste igrejas onde a igreja só precisa do profeta. Eu não estou dizendo que não tem que ter profecia, não estou dizendo isso não, irmão. Mas é triste um povo que já sabe o que tem que fazer e precisa consultar o profeta. É triste ou não é? Você já sabe o que tem que fazer, mas não, eu preciso ouvir Deus falar comigo, mas está de brincadeira. Esse era o reino do norte. Por isso esses profetas vão se destacar. Observe que no reino do sul não era tanto. Tinha profetas, mas não era tanto como no reino do sul. E o destaque, a ênfase do ministério profético se apresenta mais aonde? Onde tem mais gente que não conhece Deus. Um lugar que tem Deus, você não precisa tanto do profeta, você já conhece, você tem acesso. Hoje. Amém? Então, mas vamos lá. Ele substitui, ele aprendeu primeiro. Eu acho lindo quando você olha para a história de Eliseu, que Deus comunica primeiro ao líder quem ele vai ungir. Ele estava numa crise, no meio da crise Deus falou: olha, você vai ungir um rei, vai ungir esse e vai ungir um outro profeta. Quem? Eliseu. Qual é o pai dele? A Bíblia dá o nome do pai dele. Você vai lá e vai ungir ele. Percebeu, irmão? Existem pessoas hoje em igreja que elas se ungem. Elas não acreditam que Deus tem o poder de falar com liderança. Se o líder não te reconheceu ainda, é porque talvez você não está dando o testemunho que você acha que você tem. Se um líder não reconheceu o seu chamado, é porque talvez você não tenha o testemunho que você acha que você tenha. Eu estou cheio de mim mesmo. Mas no caso de Eliseu, Deus falou com ele, deu o endereço dele. E manda quem pode e obedece quem tem. O Elias veio e o separou para o ministério. Ele começou a andar juntos. Ele deitava água na mão de Elias. Mas aqui vai entrar, agora o mistério, você já vai entender as águas aqui. Naquela época tinha falava-se que Elias ia ser arrebatado. Como a igreja vai ser arrebatada? Mas não adianta só falar, você tem que crer. E o Eliseu cria tanto e confiava tanto nesse chamado, porque as pessoas vinham falar com ele para tirar ele do propósito, e ele era muito firme nas suas decisões. Ele dizia: eu sei que meu Senhor vai ser arrebatado, e eu vou estar junto com ele. Gente, a gente tem que ser firme nas nossas convicções de fé. A igreja vai ser arrebatada. Ah, mas se vir alguém conversar comigo, a igreja vai ser arrebatada. A gente tem que ser firme nas nossas convicções. E o Eliseu era essa pessoa que era firme. Agora chega o determinado dia. Ele não desgrudava do seu Senhor, mesmo quando o seu Senhor era duro com ele. Mesmo quando o Elias pegava mais pesado com ele. E aí eu dou um toque, a igreja dos dias de hoje, o pastor não pode falar nada. Porque se ele falar alguma coisa mais dura com ovelha, eu vejo... Mas o Elias era duro com Eliseu. Você não vai. Era assim ou não era? E aí quem ele falava assim: vive a minha alma e vive o Senhor que não te deixarei. Pastor, o senhor está falando besteira? Eu não estou falando besteira não, irmão. A Bíblia diz que quando Elias vai para o deserto, o moço que deitava água na mão dele não era Eliseu, era outro. Quando ele entra para o deserto, depois de ter matado ali, ou destruído os 450 profetas de Baal e outros 430 de Acera, ele vai para o deserto e ele fala com o moço: fica aqui, porque daqui para cá você não pode ir. Sabe o que o cara fez? Pulou fora. Isso não lembra a história de Ruth, não? E as suas noras? A Orfa e a Ruth. Quando Noemi virou para ela e falou assim: pode ir embora,
O que a Orfa fez? Pulou fora, deu um beijinho e cascou fora. Que? Vou para aquela terra lá? Ficar viúva? Eu não. Agora Ruth não. O seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde pousares, pousarei, mas eu não te deixarei. Está acontecendo a mesma coisa agora com o Eliseu. O Elias fala assim: você fica aqui. Ele fala: não, vive a minha alma e vive o Senhor, que eu não te deixarei. E ele faz isso com ele 3 vezes. E as 3 vezes ele não larga. Se você tem convicção que a obra de Deus é com você aqui neste lugar, eu posso até te mandar embora, mas você fica. Porque eu tenho que ter convicção, é aqui. É aqui. É aqui, pastor, e o Senhor é o meu pastor. O senhor está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não vai ficar vaidoso, não. Não vou sair. Mas tem gente, William, qualquer coisinha, até inventa desculpa para sair da igreja. Esse homem não deixou. Vocês conhecem a história. Eles estão na cidade de Jericó, foram em direção ao Jordão. Elias arranca a capa, passa o Jordão, vai para o outro lado. Quando está do outro lado, o Elias pergunta: cara, você está insistindo demais, o que você quer de mim? Aí ele respondeu, ele foi sincero, ele não escondeu. Perceba que ele não queria o lugar de Elias. Porque tem muita gente que está aqui na igreja querendo o meu lugar, o lugar da Alessandra. Não. O que você pode ter de nós é a unção, a mesma unção, que não é nossa, foi Deus que nos dá. O que você quer do louvor? Eu quero ser o William. Você nunca vai ser o William. Primeiro, que o William é único. Olha que coisa engraçada. O Eliseu respondeu dizendo: eu quero porção. Ele não disse assim: eu quero ser você. Quando ele pede porção dobrada, ele está pedindo direito de primogenitura. Ele está dizendo assim para Elias: eu quero que você seja o meu pai. Aí o Elias respondeu ele, bem mineiro: mineiro não é assim? Quando a gente fala nu é porque a coisa é difícil, não é? Dura coisa me pedisse, mas há de ser que você... Elias falava ainda. Quando desceu uma carruagem de fogo, separou os dois, um cai para um lado, outro cai para o outro. Há de ser que se você vê eu subindo, aí vem um redemoinho. Ele não subiu numa carruagem de fogo. E a gente gosta de falar que o Elias subiu numa carruagem de fogo. Não, ele subiu, um vento foi levando ele. A gente não lembra, não lembra Jesus? Não estou falando que é, estou falando, mas não lembra? Um sobe e o outro desce. Não é assim não? Eu vou, mas quando eu for, vem outro. Não lembra, pastor Alessandro? Não é assim? Jesus estava no cume do monte: eu estou subindo, vocês vão e ficam onde eu mandei, aonde eu mandei, tem que ficar onde? Aonde eu mandei, tem que ficar onde? Aonde eu mandei. Não lembra? Ele sobe, eu vou, mas há de vir outro. A Bíblia diz que o Eliseu olhou e viu cair o quê? A capa que é símbolo do quê? E de que mais? Do Espírito Santo. E todo aquele que creu foi lhe dado o direito de ser chamado? O que Eliseu estava pedindo? Me dá poder de... Eu quero ser seu filho. Eu não quero ser você, eu quero ser seu filho. E todo pai quer que o filho vá aonde a gente não foi. Por isso você vai perceber o ministério desse profeta Eliseu dobrado, 2 vezes mais. Vocês lembram o que Jesus Cristo disse? As obras que eu fiz... Não, aponta para 2 ou 3 assim. As obras que eu fiz, vocês também farão. E farão outras... Diz a Bíblia que ele pegou aquela capa e creu no seu coração. Mas ele vai se deparar com o primeiro obstáculo. Qual é o primeiro obstáculo?
o rio. Aí ele clama assim: aonde está o Deus de Elias? Grita comigo isso. Aonde está o Deus? Mais uma vez. Agora me empresta o seu dedo e aponta para a pessoa. Está aí dentro de você. Tá aí dentro. Como que eu vou saber que está aí dentro? Usa o quê? A capa é símbolo de quê? Usa o Espírito, irmão. Sai da carne e deixa o Espírito Santo te usar. Sai da carne que você vai ver sinais acontecer. Sai da carne que você vai transpor o natural e vai começar a viver o sobrenatural. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: tem alguma coisa nele. O Espírito de Elias está sobre ele. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele repousa sobre nós. O mesmo Espírito. Quer ver uma coisa? O último versículo da Bíblia. Abre lá no Antigo Testamento. Olha lá para mim. O último versículo do Antigo Testamento. O último versículo, o que é que está escrito lá? Giovanni, eu vou precisar que você dê um microfone para alguém ler em alta voz. O último versículo do Antigo Testamento, o que é que estava escrito lá? O último versículo é Malaquias, né, gente? O último versículo de Malaquias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Está falando de quem? O mesmo Espírito que estava sobre Elias. Quando ele vier, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está falando de quem? Do Espírito Santo, irmão. O último versículo do Antigo Testamento está comunicando isso para nós. Está dando para você entender aqui? Aí beleza, ele faz o primeiro sinal. E agora ele vai voltar para onde? Só que quando ele faz o sinal, quando ele arranca a capa, o rio se abre. Gente, é uma coisa engraçada. É o contrário do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o vento soprou para um lado e soprou para o outro. Concorda? Mas nesse caso, Deus represou. Porque o rio só corre para um lado. Você não está entendendo? O Deus a quem você serve para uma correnteza por sua causa. Quando ele passou aquilo ali, a história dele já não era mais a mesma. Já vieram os profetas que estavam de longe. Cadê o senhor? Cadê o seu senhor? Não sei. Foi levado. Quando a igreja for arrebatada, vai ter explicação humana? Adianta procurar? Os profetas, diz a Bíblia, que os profetas que estavam ali, cerca de 50, ou os alunos do profeta, não, impossível, ele ficou lá, rapaz, ele ficou lá. Eu vou procurar. Ele falou assim: não vai, que vocês vão perder tempo. Não vai, vocês vão perder tempo. Procurar aí. Gente, está aqui, você está com a Bíblia aberta aí? Está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia. Ó, aqui, ó, eu vou pegar o versículo 2, eu vou pegar o 17, ó. Mas eles insistiram com ele, até constrangido, lhes disse: pode enviar homem, vocês querem procurar o corpo do Elias? Pode procurar, mas vocês não vão achar. Ele falou com ele lá. E ouviram 50 homens que procuraram durante 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ter ido? Ou enfim, vocês perderam tempo, estão procurando o óbvio. Quando a igreja for arrebatada, vão ficar procurando a gente, mas não adianta. Onde que a igreja vai estar? No céu de glória. Beleza, mas o texto, Luciano, está se explicando. Ele faz esse milagre, o povo vem para ele, já viu uma mudança, já viu a transformação, e ele entra numa cidade. Qual cidade que era? Qual cidade que está aí, que eu li? Qual cidade que era? Jericó. E agora ele está lá na cidade. Perceba algo, aquele povo viu ele como discípulo de profeta, mas agora estão vendo ele como, esse que é um problema. Tem gente já querendo ser o profeta, sem antes ser discípulo. É um problema, não é?
Tem gente que quer chegar aqui e tocar, nunca sentou para aprender. Tem gente que quer chegar aqui e cantar. Perceba, eles conheceram Eliseu antes como o homem que deitava água na mão do profeta, mas agora, depois que a unção foi liberada, ele já não é mais só um homem que deita a mão na água do profeta, ele é o próprio, e agora vai ter alguém que deita a água na mão dele. Você que serve aqui hoje, amanhã alguém vai estar te servindo. Jesus veio e nos serviu, hoje nós servimos a Ele. Quer um exemplo? Serve primeiro. O problema é que as pessoas não querem servir, já querem ser. E ser e estar, há uma diferença muito grande. Mas vamos lá. Agora, eles estão conhecendo ele como profeta e chega a esse ponto aqui que nós queremos. É aqui que nós vamos pregar. Falei isso tudo para nós chegarmos aqui. Olha aqui, o 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu. Esses homens estavam calados, mas agora, reconhecendo que ele não é só um discípulo, ele é um profeta, eles falaram para Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como o senhor pode ver, era algo visível, mas eles tinham uma dificuldade. Qual que era o problema? Qual era o problema que tinha ali naquela cidade? O que mais? Tem mais um negócio aí. Olha que coisa engraçada. Deus tirou um homem do anonimato, ensinou a ele a primeiro ser discípulo, e agora ele lidera a escola de profeta daquela época. Ele passou a ser a maior liderança, irmão. Ai, eu preciso falar isso aqui. Toda trajetória tem um caminho. Ninguém chega aqui de paraquedas. Eu não estou aqui pastor porque eu nasci num dia 20 de março e falei assim: já sei, vou ser gerente não vou prestar, já sei, servente também não vou prestar, pintor também não vou prestar, pedreiro não vou prestar, vendedor não vou prestar, já sei, você pastor. Não, Deus me chamou. Presta atenção, qual era o problema? Essa cidade era uma cidade provida de tudo para os seus habitantes. Entretanto, duas coisas angustiavam os moradores. O que era? As águas eram amargas e a terra era estéril. É engraçado, você já viu gente mudar de cidade, querendo fugir do problema? Deus nessa manhã quer falar comigo, com você: não fuja dos seus problemas. Eles tinham problemas ali, mas eles estavam lá. Aqui tem problema, mas não sai daqui para ir para outra não, senão você vai estragar a outra. E nem vem de lá para cá também, porque tem uns trem que vem de lá para cá para estragar a gente. É sério isso, irmão? Olha, uma terra estéril, obviamente, é uma terra que não produz, não gera. Irmãos, a terra tem que gerar. Se não gerar, como que nós vamos sobreviver? Esse era um problema, a terra não gerava, mas os moradores estavam ali. Muitas pessoas, quando não estão produzindo, não estão gerando, frutificando, mudam de terra. E nem sempre a mudança para outro lugar faz parte do projeto de Deus. Se você não está produzindo, talvez o problema não possa ser só a terra. Você já percebeu isso? Não estou dando certo aqui, não dei certo no grupo de louvor aqui, não faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Aquietai-vos. Vem comigo, irmão. Muitos não entendem que na maioria das vezes o próprio Deus quer usá-lo para sarar e a terra e fazer que ela volte a germinar. Você tem um problema, você tem a chance de ser o canal de Deus. Você tem a chance de ser a solução para um problema. Mas você prefere sair, prefere evitar, prefere queimar. Vou queimar, tá queimada. Não é assim? A gente não gosta muito de problema não, irmão. A gente gosta de que a coisa já chega solucionada. Mas às vezes esse problema está ali porque você tem algo que nem o pastor, nem a pastora, nem o obreiro, mas você tem condição de mudar aquela história. Cada um de nós nasceu com essa capacidade que vem de Deus.
O que eu acho interessante é que alguém decidiu abrir os portões da cidade e revelar que realidade e revelar que a realidade não condiz com aquilo que muitas vezes as pessoas veem. Eu preciso que vocês tenham na memória que Jericó era uma cidade fortalecida. Porque essa Jericó não é a mesma Jericó de Josué. Concorda ou discorda? Não é a mesma. Mas a cidade era boa, estava bem localizada. Então, aparentava ser uma coisa. Mas quando você chegava perto, era outra. Conhece crente assim? Aqui na igreja você fala assim, meu Deus, que benção. Aqui, irmão, meu Jesus Cristo, tudo é cova. Aquela irmã, meu Deus, que mulher ungida. Mas quando você chega perto, irmão, a realidade é outra. Nós não podemos ter duas caras. Eu falei isso um pouco mais cedo hoje com meus obreiros. O que você é lá, você tem que ser aqui. Mas tem gente que é aqui, mas não é lá. Aqui você é crente, lá fora só Jesus. Esposa que o marido fala assim, essa mulher é um demônio, essa mulher vai para a igreja para pegar demônio. Tem marido que fala isso, não, você pegou, foi o demônio. Você estava onde? No culto, não, você não estava no culto, não. Você pegou, foi o demônio. O pastor está liberando, é demônio lá. O pastor e a pastora estão liberando, é demônio sobre você, pelo amor de Deus, onde você estava? Nem eu que estava no boteco, estou com a vida tão ruim assim. O problema não é a terra. Está entendendo? Quem olhava para Jericó de fora podia ver os muros altos, bem edificados, tem uma aparência de que é feliz. Deus não te chamou para você ter uma aparência de ser feliz. Deus te chamou para você ser feliz, irmão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrar. Alegria tem que ser a marca de um cristão, gente. Eu vivi numa época, acho que o William também, que os pastores pareciam mais delegados. A gente tinha medo de Deus. Sabia disso? A gente viveu numa época que a gente tinha medo de Deus. Você acha que Deus quer que você tenha medo dele? Você pensa isso? Deus não quer. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Uma das maiores decepções na minha vida foi um dia que eu fui na reunião de pais, porque pai também vai na reunião dos filhos, viu? Não é só a mulher, não. Está ocupado demais, não está? Mas eu vou te dar um recado aqui. A Bíblia diz que alguém zombou de Noé, porque Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Agora Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Então ganhe tempo, pare, não tem nada mais importante do que a sua família. Seu trabalho é importante, sim, sem dúvida nenhuma. É através dele que você ganha os seus recursos, é através dele que você oferta, dizima, você ajuda, você mantém a sua casa, você mantém a você mesmo, mas os seus filhos são as coisas mais importantes que você tem. Se você não tem casa, você não tem nem direito de pregar o evangelho. Então curta o seu filho. Aí eu fui para a reunião dos meus filhos, do meu filho. Fernanda, homem mais agitado, né, gente? Homem mais agitado. Aí eu fui para a reunião do meu filho. Chegou lá, me mandaram para uma supervisora, meio psicóloga, uma coisa assim. Aí, gente, a menina perguntou para mim assim, o senhor faz o quê? Aí eu não gosto muito de falar, né? Eu sou autônomo. E o senhor, mas a sua esposa estão tendo algum problema? Eu falei, não, nós estamos em lua de mel. Ué, porque não é isso que o seu filho está passando para nós, não. O senhor é muito bravo? Sabe por quê? Porque o seu filho, quando fala no Senhor, ele tem muito medo do Senhor. Ô Júnior, isso acabou comigo, Júnior. Eu saí daquela reunião, falei, meu Deus, meu filho tem medo de mim.
Eu não queria que meu filho tivesse medo de mim. Eu queria que meu filho me respeitasse. Mas meu filho está com medo de mim. Meu Deus. Pô, mas meu pai me ensinou assim. Meu pai me deu umas lambadas, eu sou homem. A gente não fica numa crise? Eu fiquei numa crise. Eu entrei numa crise, comecei a conversar comigo mesmo. Ô, minha alma, por que está batido dentro de mim? Aí Deus me falou, não, você tem que ganhar o seu filho. Seu filho tem que ser seu amigo. Eu descobri que o meu filho estava confidenciando coisa para amigos. E um amigo não tem experiência para contar para os meus filhos as coisas que eu já passei. Como que um adolescente pode aconselhar outro adolescente, gente? Esse que é um problema sério. Às vezes você quer um conselho de alguém para te aconselhar no casamento. O casamento da pessoa é um fracasso. Vai te aconselhar o quê? Você quer conselho de pessoas que não compactuam da mesma fé. Ah, mas tem um bom exemplo, mas não compactua da mesma fé, irmão. Será que não é entre vós um homem de Deus que possa? Eu saí de lá em crise. Mas infelizmente, eu não tenho tantos amigos com quem me desabafar. Ao contrário de você, você tem o seu pastor que você pode falar com ele. Pastor, fracassei nisso. Aí a minha experiência vai servir para você. Muitas das vezes vem tudo para a Alessandra, né? Oh, meu Deus, fracassei nisso. E isso me provoca crise, irmão. Porque eu não quero que meus filhos vivam uma coisa aparente para agradar vocês, não. Não quero ser bênção para vocês e ser maldição para minha casa, não. Isso é insano. Isso é loucura. Eu não faço isso nunca mais. Já tem muitos anos que eu não faço isso. Minha família vem em primeiro lugar, a igreja em segundo. Que isso, está pecando? Estou pecando? Não, se quiser ficar aqui, a igreja aqui funciona assim. Minha casa em primeiro lugar, depois a igreja. Aliás, vou te dar um conselho. Se você estiver priorizando a igreja e deixando a casa em segundo lugar, tem alguma coisa errada. Você não pode ser negligente com a igreja. Você não pode ficar 5 meses sem vir na igreja. Ó, a piscadinha. Não fala que é indireta não, gente. Se você não vê na igreja tem 5 meses, é indireta. Não, é direta, não é? Ó, bobagem isso, ó. Ah, pastor, estou jogando indireta. Não, peraí. Você tem 5 meses que não vem na igreja. Eu falo um negócio sem direta? É direta, irmão. Me ama mesmo assim? Por favor, me ame do jeito que eu sou. Mas não pode ficar dessa forma. Então, queridos, uma coisa que eu queria frisar aqui é que o Eliseu recebeu essa porção. E algo vai acontecer. Por quê, pastor? Eu vou pegar só esse ponto aqui para vocês verem uma coisa. Algo vai acontecer, essas águas vão mudar porque alguém decidiu falar. Alguém decidiu levar isso para a pessoa certa. Alguém decidiu, escolheu levar para a pessoa certa. Olha, aqui está tudo muito bom, mas nós temos um problema. As águas são amargas e são estéreis. Quando eles revelaram isso, quando eles contaram, imediatamente ele planejou algo. Ele deu ordem. Traz-me um prato. Ô, gente, fala a verdade. A gente conta um problema para a pessoa vai fazer um prato. Um prato e põe nele sal. Você vai fazer churrasco por um acaso? Pô, cara, eu estou te contando uma desgraceira e você vai me... Só faltou falar assim, traz um prato de sal grosso, aginomoto, uma picanha. Só faltou falar isso. Mas é sério, não parece ser insana a resposta? Traz-me rápido. E uma coisa interessante. Porque o problema não era de uma. O problema era da cidade. Ele não falou com uma pessoa. Jesus não está falando só com uma pessoa, não. Aí eu acho lindo no sermão, que o sermão tem partes que você vai pegar individual, mas tem parte que é coletivo. Se essa igreja tem um problema, Deus está falando que você traz algo novo para nós aqui. Um prato novo, põe nele sal. E vão deitar sal na raiz do problema. Eu vou pegar só essa parte aqui. Sabe qual é o problema, Ana? A gente quer solucionar o problema jogando sal na pororoca. O louvor teve um problema sério de discussão. Cá na ponta, a gente quer chegar aqui e resolver aqui. Não, peraí. O que causou isso aqui?
O que causou essa erupção? Isso deve ter tido um começo. E começa com a implicância, antipatia. Não fui com sua cara. Começa assim: não fui com a sua cara, você não canta. Começa com uma coisa na cara. É assim que começa. Não gosto dessa música. Você não tem que gostar, você tem que cantar, cara. A igreja não é feita do seu estilo, é estilo de Deus. Tem que gostar, não, tem que cantar. Eu não gosto. Aí já vem com a cara ruim. Peraí, você está louvando para quem? Você está dando para entender, irmão, que o Espírito Santo está conduzindo? A gente precisa achar qual que é o problema. Qual que é o problema? Não é porque eu não gosto dessa música, irmão, mas querido, nós temos que entrar num consenso. Vamos entrar num consenso comum aqui? Mas pastor, eu não gosto desse estilo de pregação. Você não gosta do estilo da pregação, você não gosta da palavra. Você gosta de coisa que faz cosquinha na sua alma. Você gosta dos profetas, que você sabe que você está errado. Aí te diz: a gente gosta dessas coisas. O dinheiro vai chegar. Sério, irmão, deixa eu dizer uma coisa. O dinheiro vai chegar mesmo. Mas não é porque o profeta te entregou, não. É porque Deus é pastor. E os seus sonhos são sonhos de Deus. Agora, isso não pode ser prioridade. Agora, que tem estilo de pregação? Tem. Tem ou não tem? Tem estilo de pregação. Eu vi o Pedro pregando e falei assim: caramba, não sei pregar não. Aí veio a pastora Alessandra e falei assim: agora lascou. Aí veio a Luciana, veio o Vitão, cada um tem o seu jeito. Veio o William, veio a Gilvânia, cada um prega de um jeito, irmão. Agora eu não tenho que querer que seu Pedro botar uma camisetinha. Pois é porque você sabe, eu nem sei como é que ele fala diferente. Eu tenho que ser original. E o problema da cidade não era um problema de uma pessoa, era de todos. Quando ele pediu para trazer o prato, ele não pediu para um. Deus não está pedindo para um só, não está pedindo para todos. Traz hoje, nesse altar, um prato com sal. E ao mesmo tempo que ele está trazendo para o coletivo, ele traz para o individual. Você traz seu prato novo. Porque às vezes seu problema é com louvor. Não, mas às vezes seu problema é com o pastor. Não, talvez seu problema é com o obreiro. Não, talvez seu problema é com uma pessoa. Nós vamos deitar sal lá. Você não vai deitar sal mais na pororoca. Todo mundo sabe o que é pororoca, não sabe? Encontro do rio com os mares. E ali dá aquela explosão. Você nunca pode querer resolver um problema jogando na explosão. Você tem que ir na raiz. Por que a gente quebra a cara? Porque a gente pega a explosão. Pegou a discussão do Diego, mas da Sirlene. Mas não sabe por que os dois estão discutindo. Estão discutindo às vezes porque o Diego errou. Que era para ele ter feito o arroz. Salve eu sei. Era para ele ter feito o arroz e ele não fez. Estava combinado. Fez macarrão. Se fez macarrão, eu lembro do Marcão. O Marco gosta do macarrão. Ele gosta de macarrão, bife. E para ele, gente, não tem horário. Qualquer horário que fizer macarrão, de manhã, de tarde ou à noite, pode perguntar ali. Ele chega junto, ele toma café com macarrão. E pode ser macarronese, pode ser espaguete, pode ser de tudo lasanha, qualquer tipo de macarrão, qualquer horário. Eu acho que esse menino é italiano. Eu quero que você fique sobre seus pés, eu preciso encerrar. Mas traz traz um prato novo, põe nele sal. Aí diz a Bíblia que quando a pessoa fala, a pessoa vai no local certo, é na fonte. O que está causando essa amargura? Agora percebam uma coisa:
Quando ele vai na fonte, ele acrescenta uma palavra que eles não acrescentou. Ele diz assim: eu estou colocando essa água na fonte, eu estou julgando. Algumas expressões está julgando, eu gosto de colocar. Ele coloca sal na fonte e ele profetiza a palavra. Irmão, aquilo que você falar vai acontecer. Nós precisamos entender isso. Os céus são céus do Senhor. Salmo de número 115. Mas a terra Deus deu aos homens. Gênesis 1, quando ele fez o homem, ele deu domínio ao homem. Eu gosto de falar disso. Quem já me conhece sabe que eu gosto de falar disso. É domínio. Olha, Juliana, que coisa engraçada. Os discípulos estão dentro de uma tempestade com Jesus no barco. Então, se tem tempestade, não tem importância. A importância é que Jesus tem que estar no barco. Mas se Jesus não estiver no barco, clame por ele, que ele vai vir. O que ele falou? Ele tinha falado com ele: vocês podem ir que eu vou depois, eu vou só dar uma oradinha ali. Foi ou não foi? O que foi que ele falou? Se ele não está no barco, o que ele falou? Não sabe, tem que consultar profeta. Esse que é o problema do Reino do Norte, tem que consultar profeta. Povo místico, feiticeiro. Desculpa, alguns profetas são feiticeiros, manipulam pessoas. Ainda chega ao ponto de dizer que... deixa quieto. Vale a pena. Mas Jesus está no barco. O que Jesus usou, gente? Eles acordam Jesus, o que Jesus usou? Já sei, William. Nós vamos encerrar aqui agora. Já sei que Jesus fez. Eu quero que vocês vejam a tempestade. Quando eles acordaram Jesus imediatamente começou a abaixar, tempestade. Foi assim? O que Jesus fez? O que está acontecendo, gente? Ele deu uma. Olha o que Eliseu está fazendo. Onde está a amarga? Aqui? Vou liberar uma palavra. Toda a raiz de amargura vai sair agora. Toda a raiz de esterilidade vai sair agora. E aí ele coloca uma outra palavra: todo espírito de morte. Porque alguém que está estéril está morto. Quem está doente, adoece todos. Perceba que Jesus usou a palavra. E ele ali agora, com porção dobrada, o que ele diz? Ele libera o que? A palavra: águas amargas. Eu estou deitando o que? Novidade de vida aí. Vós sois o sal. Vós sois o sal dessa terra. A amargura vai sair, vai sair, vai sair. De onde você vê? Vai sair! Porque a amargura provoca esterilidade. E a esterilidade provoca morte. Todo espírito de morte dessa igreja vai sair. Vai sair dessa igreja, vai sair da sua vida, vai sair da sua casa. Se você crê, eu estou liberando como profeta de Deus. Eu estou liberando com o Espírito de Deus operando em nós pela palavra. Vai sair toda a esterilidade, vai sair. Toda a frustração, toda a decepção, vai sair. E vai sair é hoje. Pelo poder da palavra do Deus vivo, vai sair hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro aqui nessa manhã, Pai, com essa porção dobrada, porque o Senhor disse que as obras que o Senhor fez, nós também faremos. Como igreja do Senhor, como ministro da Tua palavra, eu quero ministrar sobre a igreja local. Toda a amargura vai sair daqui. Toda amargura, toda murmuração vai sair daqui. Toda a esterilidade, tudo aquilo que impedia de nós gerarmos. Deus, nós estamos com um prato novo. Ó Senhor, nós estamos dizendo, nós queremos nascer para o Senhor. Nós queremos nascer de novo. Nós queremos mudar a nossa mente. E todo espírito de morte vai bater em retirada. Uruque baraseb de condo, uruque barabas, uruque bendebon choconterique naragachai, uruque te parabachandarabachebe candalabacai. Eu quero trazer isso do mundo espiritual para o mundo físico e materializar sobre você agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Cura agora essa terra que era estéril. Cura agora. Ele deitou.
Sabe o que aconteceu? As águas se tornaram doces e bebíveis. Olha para 2 ou 3 assim, você vai ser mais agradável do que você era. Pode ser igual a água, sem graça, mas mata a sede. Você pode levantar as mãos e dizer assim: você vai matar a sede de muita gente. Amém? Recebe essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o teu rosto e te dê a paz. Um bom domingo para você. Deus te abençoe. Vai em paz.